Olá, você está no nosso canal do YouTube Garófalo Espalhando Conhecimento. E você já sabe, a gente continua por aqui mostrando novas tecnologias, mostrando as tendências da odontologia, discutindo novas técnicas, novos produtos, e hoje a gente está aqui de novo para falar sobre biossegurança, para falar sobre os cuidados que o dentista tem que tomar no seu consultório para se proteger, para proteger a sua equipe e para proteger principalmente o seu paciente, para fazer com que o seu paciente, dentro do seu ambiente de trabalho, se sinta seguro e possa entender que o consultório odontológico, mais do que qualquer outro lugar, é um lugar seguro para que ele possa continuar cuidando da sua saúde bucal. E a gente traz hoje para vocês uma grande novidade. O maior dos medos hoje dentro do consultório é o tal do aerossol, né? É aquilo que o dentista dificilmente tem como evitar. Como é que a gente faz para evitar que um procedimento de remoção de cárie, um procedimento de destartarização, um procedimento de profilaxia gere aerossol? Para nós dentistas é praticamente impossível exercer a nossa profissão sem gerar aerossol. Eu até brinco, né? Eu falo, se você não quiser gerar aerossol, muda de profissão. Não dá para ser dentista, não dá para a gente pensar na nossa profissão sem imaginar um spray de ar e água. E a gente hoje tem tecnologias à nossa disposição para isso. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma super novidade. Uma novidade que não só vai nos ajudar a lidar com isso, como vai nos ajudar a lidar com isso de uma maneira muito interessante, que vai eliminar algumas dificuldades que a gente vinha questionando desde que surgiu, né, o Covid-19 e que a gente estava questionando como é que eu ia implementar isso aqui no nosso consultório. Então eu estou recebendo aqui hoje dois médicos, né? Na verdade, porque dois médicos, né? Vamos falar de tecnologia, mas eles são sócios proprietários de uma empresa chamada Superar. Então estou aqui com o Dr. Luiz Ubirajara, Dr. Mauro, e que vão falar para a gente desse equipamento chamado Superar, e que é, na verdade, um aspirador de aerossol e que vai tratar esse ar aspirado de uma maneira muito inteligente e muito eficiente. Mas eu não vou falar sobre isso, não. Eu vou deixar que eles falem para a gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pela disposição de vocês em estar aqui com a gente, em poder falar para os dentistas, né, um pouco sobre o equipamento e falar como que esse equipamento vai nos ajudar a nos proteger, a proteger o nosso pessoal de auxiliar e principalmente dar a segurança que o nosso paciente precisa para dentro dos nossos consultórios poder continuar dando atenção à sua saúde bucal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Em primeiro lugar, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da profissão de vocês e de como que dois médicos foram parar numa área de tecnologia. Ok, muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui o convite. Eu sou o Mauro Veras, sou médico otorrinolaringologista e aqui o meu colega Bira, né, conhecido como Bira, médico otorrinolaringologista também. Nós somos praticamente contemporâneos e somos amigos de longa data. E realmente agora com essa pandemia a gente acabou se unindo em torno de uma questão que era como oferecer algum tipo de solução de proteção para os profissionais de saúde, como os odontologistas, médicos, enfermeiros, tudo. E assim a gente está aqui agora. Nós somos otorrinos, né? Então, assim, a gente não trabalha tanto tempo dentro da boca do paciente como vocês atuam, né? A gente faz isso, vamos dizer, em cirurgias, em outro ambiente, geralmente o paciente é anestesiado. Mas no dia a dia de consultório, a gente examina boca, a gente faz exames fibroscópicos para olhar laringe, etc. E a gente também fica exposto ao aerossol. Então, isso foi uma preocupação que a gente começou. Então, aí, aproximando-se dessa tecnologia, uma tecnologia que já existe há bastante tempo. Na verdade, é um tratamento térmico do ar. Então esse aparelho foi feito inicialmente e foi empregado inicialmente para tratar fungos. Então, por exemplo, muitas bibliotecas, museus, arquivos usam isso, porque o que ele faz, ele puxa o ar, né? Ele aspira o ar, como foi dito, e leva ele a uma alta temperatura, 380 graus. E aí ele tem um sistema que troca ar muito eficientemente, muito eficientemente, então o ar que está entrando mais frio e o ar que está saindo quente. Então, eles vão trocando o calor de forma que o ar que é expelido no ambiente, em cerca de 3 segundos, ele sai bastante resfriado, em torno de 45 graus, que é a temperatura de um computador, ou de 2 pessoas dentro de uma sala, ou de 4 lâmpadas acesas. Então, é um sistema bastante eficiente
e, vamos dizer, ele vem na nossa angústia também de tratar com os aerossóis dos pacientes que eliminam isso. Né? Bom, pela temperatura que você me falou, 380 graus, é uma temperatura que praticamente ele tem condição de eliminar qualquer tipo, não só de fungo, mas de micro-organismo que esteja presente dentro desse ar aspirado. Exatamente, exatamente. Em suma, quando o aparelho foi desenvolvido, isso aconteceu há 18 anos, ele foi desenvolvido lá no Centro de Inovação e Empreendedorismo de Tecnologia da USP. Então, esse aparelho ele foi voltado para eliminar fungos em suspensão no ar. Por isso o emprego dele em arquivos, bibliotecas, principalmente. E ele funcionou muito bem. Ele eleva a temperatura a 380 graus e isso é suficiente para eliminar os fungos, que são os micro-organismos mais resistentes para serem eliminados. Então, bactérias, vírus, que têm curvas de termoinativação muito mais baixas, também são eliminados. Mas a gente precisava documentar isso. E nós fomos atrás de toda essa documentação. Então, esse esterilizador de ar, ele funciona com comprovação do Instituto Adolfo Lutz para eliminação de bactérias e fungos, com comprovação do Laboratório de Virologia Animal da Unicamp para eliminação do coronavírus, um coronavírus da mesma família que o SARS-CoV-2. Ah, que legal. Bom, vocês que são otorrinos, né, essa história de fungos vocês devem viver, né, com pacientes com problemas alérgicos, né, ao cotidiano de vocês, né? Exato. E exatamente essa luta, né, de eliminação de fungos dos ambientes para os pacientes. Eu sei que eu tenho uma filha que tem a rinite braba, então com certeza é uma coisa que vem de encontro também a uma realidade que vocês já viviam e logicamente agora traz, né, um adicional no combate ao coronavírus e vem de encontro a uma necessidade específica até da minha profissão, da profissão dos dentistas, que é lidar com o nosso principal foco de preocupação com o aerossol. Que na verdade não é uma preocupação de agora, isso sempre existiu. É que agora se tornou uma coisa muito mais evidente, né, a partir do momento que a gente percebe que você começa a ter limitação de trabalho, começa a ter um número de mortes absurdo, né, ligado ao coronavírus, e a gente passou a ter isso como uma preocupação realmente presente nos consultórios e de conhecimento da população toda. Né? Isso é interessante porque o aerossol, que para os odontologistas é uma coisa extremamente conhecida, debatida, discutida, e para nós, otorrinolaringologistas também, ele não estava muito em evidência para o SARS-CoV-2. Ele não estava em evidência. Ele só recentemente que vários trabalhos começaram a mostrar evidências de que o vírus também se transmite por micropartículas que ficam em suspensão no ar. Não só aquelas gotículas respiratórias que são eliminadas, né, um pouco mais pesadas e que caem, que tem acima de 5 micrômetros e acabam caindo nas superfícies, no chão, e que realmente podem atingir mucosa da boca, nasal, dos olhos e provocar uma contaminação, mas também micropartículas muito pequenas, né, abaixo de 5 micrômetros, que ficam por um tempo indefinido em suspensão no ar e que podem ter um poder infectante. Não, e que são tamanhos absolutamente inaláveis, né? Que são partículas abaixo de 10 micras que a gente consegue inalar e chega em alvéolo pulmonar. Então a gente tem, né, problemas seríssimos relacionados a isso. O né? vírus, o novo coronavírus, ele tem cerca de 100 nanômetros, 120 nanômetros. Ou seja, ele é muito pequeno. Ele é inalado, ele vai direto para os alvéolos. Então isso é muito importante. Bom, mas isso traz para a gente, né, na verdade, o que me chamou muito mais atenção no equipamento, que me deu uma certeza, né, de ter, primeiro, logicamente, a temperatura, tudo isso, a eficiência, a comprovação científica, e acho que hoje, em qualquer área de saúde, né, tudo que você faz tem que ter comprovação científica, e comprovação científica é o que determinante para você incorporar ou não uma tecnologia. Acho que isso é fundamental, né? Vale para qualquer coisa, vale para isso, vale para um produto que você vai pôr na boca do teu paciente, mas é o fato de você não precisar, dentro da tua estrutura de consultório, de nenhum tipo de adaptação absurda que outros sistemas de sucção de ar, de exaustão de ar que eram oferecidos até então e que a gente via no mercado, te ofereciam. Então, por exemplo, hoje você tinha duas preocupações.
Uma era, como que eu vou fisicamente criar um sistema de exaustão dentro da minha clínica, uma vez que eu estou, às vezes, num prédio que não me permite isso, eu estou numa construção que eu tenho limitações físicas da própria estrutura do imóvel, ou do próprio condomínio, e a outra, eu vou tirar esse ar que eu estou tirando contaminado e vou jogar onde? Né? Eu não posso descontaminar uma área e contaminar outra. Essa é uma outra preocupação que a gente tem. Exatamente. E de repente vocês estão trazendo uma solução onde eu estou descontaminando isso dentro de um aparelho. Quer dizer, esse ar não está sendo jogado para lugar nenhum. Esse eu acho que é um ponto importante. Né? Na verdade, assim, não é a única tecnologia de filtragem de ar. Por exemplo, a gente tem um filtro EPA, que é um filtro de alta, vamos dizer, retenção. Ele trabalha com uma malha de 0,3 micrômetros, que seriam 300 nanômetros. Né? Agora a gente trabalha com vírus menor que isso. Agora o vírus sempre vem com uma gotícula um pouco maior, então ele vai ser retido no filtro EPA. Mas o filtro EPA vai ter esse problema de você ter que manipular esse filtro depois de um tempo. Né? Por mais que você ponha uma lâmpada ultravioleta no interior, por exemplo, a própria malha do filtro cria sombras. Então, se aquele vírus está numa área de sombra, ele não vai ser inativado. E na hora que você mantém o fluxo, a hora que ele resseca, aí ele volta a ficar pequeno. Né? Vamos dizer, ele sai daquela gota que está Ou seja, o invólucro dele é eliminado, ele voltou a ficar tamanho. E aí ele vai dispersar no ar. Então, essa é um ponto. Então, eu acho que tem duas vantagens nesse equipamento, e por isso que a gente acabou se envolvendo. A gente se envolveu não comercialmente, porque a gente acredita na tecnologia, no princípio científico da coisa. Né? Primeiro demonstrado graficamente, porque um fungo que morre a 260 graus, a gente tem uma curva térmica para o coronavírus em termos de 140 graus. Então é muito menor. Então, assim, em tese iria acontecer em um segundo. Em um segundo. E isso nós demonstramos nesse teste na Unicamp. Né? Por uma passada no aparelho, reduziu 99,99% dos coronavírus. Né? Então, assim, mas essa questão do ambiente. Então, por exemplo, o aparelho, tratamento térmico com vazão é o primeiro aparelho que realmente existe. Então, ele tem uma vazão em dois modelos, um de 25 metros cúbicos, seria 25 mil litros por hora, que corresponderia a 500 litros por minuto. 500 litros por minuto, mais ou menos. Então, o que acontece? Ele realmente destrói e devolve no ambiente. Agora, se eu estiver num ambiente fechado, por exemplo, porque eu tenho duas focos, eu me perdi um pouquinho nisso. Uma coisa é o gerador da coisa. Então, a gente tem um modelo que vem com um braço, uma mangueira que fica próximo ao indivíduo. Que é o que interessa pra gente. Eu acho que dentro da odontologia e da otorrino também, a gente pegar junto ao foco, realmente a gente vai dispersar muito menos pelo ambiente. Sim, lógico. Né? Agora eu vou ter um ambiente que vão ter as pessoas transitando e que vai estar disperso sem uma fonte precisa. Então, de qualquer forma, esse fluxo de ar passando pelo aparelho, então numa sala de, por exemplo, 5 por 4 metros por 2,5 de pé direito, eu tenho mais ou menos 60 mil litros, né? 60 metros cúbicos. Então, cada uma hora, vamos dizer, 50% desse ar vai ser tratado. Então, se eu tenho 1 milhão de partículas virais nesse ambiente, depois de uma hora eu vou ter 500 mil, depois na hora seguinte eu vou ter 250 e progressivamente eu vou diminuindo. E mesmo se eu tiver uma fonte geradora ou mais de uma, quer dizer, essa subida não vai ser tão grande porque eu estou tratando persistentemente. Agora, dentro da odontologia e do otorrino e de outras áreas que trabalham diretamente na boca, a gente tem a vantagem de não deixar esse aerosol se dispersar pela sala. Então, essa é a questão. Ele tem um fluxo realmente alto, por mais que você não ponha a mão e não sinta uma sucção. Sim. E isso é um ponto importante, físico, na verdade. Se você pegar um aspirador, um ventilador e colocar a mão do lado que ele assopra, você sente o vento pelo tato. Agora, se você colocar atrás onde ele aspira, você não percebe. Né? Porque a nossa sensação é muito mais tátil do fluxo. Então, na mangueira você não sente muito, mas quando você põe na saída do ar, você sente que está saindo. Né? Então, e o fluxo é esse e é alto. Então, eu acho que a gente consegue realmente não dispersar isso e não contaminar a sala para o próximo paciente, por exemplo, coisas desse O que você está me falando, né, logicamente extrapolando um pouquinho, mas gera uma situação que a gente pode extrapolar, por exemplo, para situações do cotidiano de teatros, cinemas, áreas de aglomerações, por exemplo, onde você vai ter um fluxo muito grande de pessoas e que, com certeza, você ter possibilidade de colocar em áreas maiores, mas diversos desses aparelhos, fazendo uma descontaminação diária, é uma segurança muito legal. Né? Logicamente, a gente extrapola um pouquinho a nossa conversa aqui de um ambiente de consultório, mas a gente começa a ver que é uma tecnologia que ela foi desenvolvida para um fim, mas que dentro do contexto mundial hoje, ela tem aplicabilidade muito ampla, né? Exatamente. Inclusive meio de transporte. Exatamente, é uma coisa né? que nós estamos agora tentando desenvolver. Que é um novo projeto nosso para ser colocado em ônibus, metrô, grandes É espaços. muito legal, isso é muito interessante. A grande sacada do equipamento
foi devido a um engenheiro, inventor do sistema, de um sistema regenerativo de calor. Isso foi o que possibilitou a gente conseguir elevar a temperatura a 380 graus e depois fazer um rápido resfriamento, num sistema semelhante a uma pasteurização, só que do ar. Né? Esse engenheiro, que é o Gilberto Janólio, ele criou uma patente, inclusive, né? Ele inventou um sistema em que o calor é reaproveitado dentro do equipamento e o ar passa. Então, o ar ali fica continuamente sendo aquecido e depois, na hora que ele sai, ele libera todo esse calor para facilitar o aquecimento do ar que está entrando, mas para ele sair resfriado. Bom, então aí você já cai num outro conceito que eu ia até te perguntar depois, que é assim, né? É o fato de você, apesar de ter toda essa geração de calor alta, tudo, é um produto que não vai te acabar causando uma geração de consumo de energia muito grande, porque ele se autoalimenta também dentro desse conceito, não é isso? Não, ele não causa. Ao contrário, exatamente. Ele tem um consumo, inclusive, muito baixo. É 260 watts. 266 watts. Então um secador de cabelo trabalha na faixa de 1.200 watts. Então ele tem 260 watts, que equivale a uma ou duas CPUs de computador ligada, ou o calor que exalam 2 pessoas no ambiente, ou 4 lâmpadas. Isso é uma coisa muito importante também, porque as pessoas às vezes imaginam que você vai aquecer o aparelho, quer dizer, você vai aquecer o ar e que esse ar vai ser liberado quente, né, para o ambiente, mas ele é liberado numa temperatura semelhante a de um computador ou de uma lâmpada acesa. Se você encostar a mão, você vai sentir o calor, mas esse calor se dissipa. A ventoinha de um computador. Exatamente, se dissipa no ambiente e não tem nenhum impacto. Você está trabalhando com o computador na coxa, às vezes você sente aquecer, a mesma coisa isso. Né? E pelo fato de ele ser um sistema interno, fechado, e não tirar o ar do ambiente como um ar-condicionado faz, ele também não diminui a umidade relativa do ar. Bom, ele mantém a umidade. Outro ponto importante que você tocou, né? Nós, por exemplo, da odontologia, a gente recebeu logo de cara, quando surgiram as determinações da Anvisa pós-Covid, de que nós dentistas não trabalhássemos mais com ar-condicionado ligado e trabalhássemos com janela aberta, né? Logicamente que isso inviabiliza muitas coisas, né? Primeiro, inviabiliza você imaginar que o Brasil não é só São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Curitiba. Né? A gente tem Campo Grande, Cuiabá, né? Amazonas, Manaus, e não dá para você imaginar esses caras trabalhando sem ar-condicionado. Né? Outra coisa é você imaginar que mesmo aqui em São Paulo, né, eu estou no meu edifício, é vidro inteiro, então tem horas que você está num estufa, né? Mesmo no inverno aqui é quente, tem que trabalhar com ar-condicionado. E dá para imaginar então que eu posso, né, dentro com uma tecnologia dessa, já me possibilita voltar a trabalhar de novo com ar-condicionado, porque eu estou tendo esse ar, ele não está parado, eu não estou tendo um ar viciado, e eu estou tendo a possibilidade de ter esse ar sendo renovado e esterilizado constantemente. Perfeito. Procede? Procede. Na verdade, assim, as orientações principais é a gente ventilar o ambiente. Então, realmente, por quê? Porque o vírus, ele não vai ficar numa porção pequena do ar, ele vai sempre homogeneizar naquele ambiente. Então, se eu tiver uma circulação de ar, eu realmente removo isso. Mas isso, na prática, acaba sendo difícil em muitas condições, como já colocou. Então, e principalmente esses ares condicionados hoje, que são os sistemas split, né? Ele, na verdade, ele simplesmente, a troca de calor em outro sistema e ele só circula o ar naquele ponto, passando no sistema e resfriando. Então, realmente, ele é um grande circulador de vírus e de aerossóis. Então, tem um relato, por exemplo, de um trabalho chinês, num restaurante com várias mesas, e as mesas que estavam alinhadas a um ar-condicionado, um aparelho que ficava na posição. Então, por exemplo, as pessoas sentadas aqui, um contaminado aqui, na mesa do lado não contaminou. Mas nas mesas que estavam nessa linha do ar circulando, contaminou todo mundo. Então, isso a gente vê que o aerossol é um problema que... E aí que começaram as preocupações com aerossóis. Porque, na verdade, a maior parte das preocupações com doenças virais sempre foi microgotículas. Como o Mauro falou, cai normalmente com 1,5 metro, 2 metros, elas caíram no chão. Mas o aerossol não, ele é muito mais leve que isso e fica em suspensão e ainda gruda em partículas de poluição, que é um outro problema que hoje está se estudando muito. Né? Então, a poluição viabilizando, vamos dizer, levando mais distante o vírus e até perpetuando ele em suspensão. Então, essas coisas vão se somando. Então, realmente, esse tipo de ar-condicionado ele acaba sendo ruim, né, pela recirculação. Agora, se você tiver um tratamento eficaz, que pode ser um filtro EPA, pode ser um filtro desse tipo, você minimiza isso. A grande vantagem desse sistema, o que é? Primeiro, assim,
eu não estou filtrando, eu não estou acumulando vírus naquele local, como a gente já falou. Então o filtro, no final, ele é eficiente, mas ele é um acumulador de vírus naquela posição. E requer manipulação e manutenção. Para depois você tirar, você contamina na hora que você vai tirar isso. Né? Esse aparelho foi feito para funcionar e funciona nas bibliotecas cerca de 20 mil horas sem manutenção. Porque a manutenção dele, o que é? As resistências, que aguentam muito bem, e a ventoinha, que são 20 mil horas para ter problema. Então ele funciona 24 horas por dia, se você quiser. Ele não tem nenhuma necessidade de troca como já falei, de filtros, ou não tem lâmpada ultravioleta, não tem nenhum outro sistema dentro. Então, ele realmente é um sistema de uma manutenção muito simples e que permite esse tipo de filtração. Ele não deixa resíduo, né? Ele piroliza todos os micro-organismos, inclusive uma boa parte do particulado em suspensão no ar também. Então ele tem uma função de redução de poluentes. Né? Porque na verdade a gente não está trabalhando, nós estamos falando especificamente do Covid, que é o assunto do momento, Exato. mas a gente não pode esquecer que tem todo esse universo de particulados que a gente está gerando, ele está agindo nele, né? Exatamente. Não é só isso, né? A gente tem o nosso universo, ele fica totalmente seguro, independente de com Covid ou sem Covid, né? A verdade é o seguinte, se a gente for olhar, por exemplo, pronto-socorro infantil, nessa época do ano, normalmente são lotados pelas doenças respiratórias que se transmitem entre as crianças, na escola, etc, etc. E hoje em dia, com essa privação e todo mundo demais, etc., não estão acontecendo essas coisas. Então, realmente, esse aspecto de aerossol, que nunca se valorizou tanto, ele ocorre, mas como as doenças tinham baixa mortalidade, as pessoas iam lá, fiquem doentes e tudo bem. Exatamente. Né? Né? Agora a gente criou uma situação que... é mais crítica, chama mais atenção, né? Exatamente. Então, um outro aspecto importante é assim, ele é um filtrador de ar, né? Não, desculpa, não é um bom termo isso, ele é um tratador do ar, né? Um esterilizador de ar. E se a gente olhar na Anvisa, né? A Anvisa, dentro do esterilizador de ar, ele está dispensado de regulação de Anvisa, né? O problema, e a Anvisa entrou agora recentemente, foi, por exemplo, com os sistemas esterilizadores de ares com UV. Né? Por quê? Porque, como ele não está em contato com os pacientes, etc., teoricamente você não precisa de uma regulamentação da Anvisa. Agora, a hora que você coloca, ou que você usa substâncias que potencialmente são tóxicas, por exemplo, ozônio, né, que eu poderia tratar com ozônio. O ozônio destrói. Sim. Mas ele é um irritante de mucosa, ele pode gerar vamos dizer, um contaminante secundário. Então, e agora a Anvisa se posicionou com relação ao UV. O grande problema do UV, o que é? Ele mata o vírus, é eficaz por destruição de material genético, de DNA, RNA. E isso, na verdade, por exemplo, ele também atua na pele, em olho, e pode induzir tumores, etc. Então, embora um esterilizador de ar dentro da Anvisa não teria necessidade de regulamentação, ela se pronunciou por quê? Porque isso lesa as pessoas, né? Tem um potencial lesivo nas pessoas, embora dependendo do tipo de UV que se usa, tem menos. Né? Então esse aparelho realmente, ele não deixa resíduo, ele não usa produto químico, ele não agride o ambiente e não agride as pessoas potencialmente. Tanto é que ele pode funcionar com as pessoas dentro do ambiente. E essa aqui é um grande diferencial. Vantagem, né? Quer dizer, você, um profissional, está trabalhando com o ambiente sendo desinfectado o tempo inteiro. Diferentemente de uma outra tecnologia, como a tecnologia da ultravioleta, da luz ultravioleta ou de ozônio, que você precisa sair do ambiente para depois conseguir fazer essa desinfecção. Na verdade, isso para nós, para a classe odontológica, ele gera realmente um ganho muito grande, porque assim, um dos grandes problemas que, logicamente, se questionou nesse momento todo, né, é você, em primeiro lugar, diminuir teu fluxo de trabalho e ter que intervalar muito mais o teu fluxo de pacientes por conta de você ter uma necessidade de, entre um paciente e outro, descontaminar a tua sala. Né? Descontaminar não só a parte de superfícies, mas como também o que você falou, as partículas em suspensão. Você tem que esperar aquilo, teoricamente, decantar, limpar, passar pano, e é uma coisa que não acontece. Uma outra coisa é evitar aglomerados dentro de uma sala de espera, né, de contato com pessoas. Então, ou seja, a partir do momento que você tem tudo isso sendo minimizado pela utilização de uma tecnologia como essa, você, de uma certa maneira, consegue, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio de um momento de anormalidade da situação, trazer a tua conduta próxima da tua normalidade de trabalho, né? Isso é muito interessante, isso pra gente é muito positivo. Deixa eu falar uma coisa, Garofalo, só uma coisa. O equipamento é um equipamento portátil, plug and play, ou seja, ligou na tomada, ele está funcionando,
pode funcionar tanto com 110 volts como 220 volts. Ele foi desenvolvido um modelo especificamente, ou na verdade inspirado no problema dos dentistas com o aerossol, que é um equipamento que tem esse ducto que vai direto captar a fonte produtora do aerossol potencialmente infectado. Então, esse é um dos modelos. Existe um outro modelo que nós temos, um aparelho que pode ficar, que não tem esse ducto, que ele pode ficar nessa sala de espera para, por exemplo, evitar contaminação pelo aerossol, em lugares que tem algumas pessoas trabalhando. Mas assim, de qualquer forma, a gente não pode abandonar Sim, as medidas, lógico. Senão a gente... São somatórias de medidas, né? Porque as pessoas às vezes querem ir para o caminho muito mais simples. Então isso é importante. É uma barreira a mais. É uma barreira. Isso é muito importante. Então assim, nos ambientes... O problema são os locais que efetivamente as pessoas têm que tirar a sua máscara. Então, por exemplo, no dentista você não tem opção. Por exemplo, num restaurante. Porque quando você senta, você precisa comer. Exatamente. Então, tem algumas áreas que a gente obrigatoriamente, vamos dizer, tira parte dessa, vamos dizer, desse instrumental de proteção. De proteção, né, individual. Então, são áreas mais vulneráveis. Então, nesses momentos, a gente adicionando uma coisa, ele vai muito bem. A gente tem que lembrar que a superfície também tem que ser limpada. E vocês têm uma regulamentação e uma formação muito específica nisso, né? Então, vocês tratam e já fazem toda essa parte muito bem feita, né? Inclusive são vigiados por conta disso, os consultórios, etc. Então ele é um adicional e principalmente o fato de você tirar na fonte, assim, teoricamente, ele vai continuar. Se ele estiver funcionando lá na tua sala, ele está filtrando o ambiente. Sim, mas na fonte... Mas a hora que eu estou gerando, eu estou eliminando. Eu acho, isso. Uma coisa que eu acho, Birajara, que é muito interessante, é o fato de você realmente ir, como você falou, e somando medidas, né? Logicamente que você, somando medidas, o que escapou de uma, você salva com a outra, né? Não dá para você ter uma medida só que vai servir para tudo. Agora, o que a gente não pode é ficar alheio à necessidade de se tomar medidas que sejam viáveis, né? E aquilo que você estava comentando, Mauro, eu acho super interessante, porque assim, são medidas que são adaptáveis e facilmente instaláveis, né? Eu acho que o grande problema que a gente tem dentro desse contexto todo é te obrigar, muitas vezes, a fazer grandes remodelações estruturais, grandes remodelações de ambiente e que acabam ficando, às vezes, inviáveis por uma série de motivos. O principal deles é custo, o outro deles é estrutural, de ambiente, de um imóvel, e o que eu vejo, né, no Superar é que, na verdade, de tudo que eu já vi, e isso não é porque a gente está comentando sobre o produto, mas é o que mais se adequa com facilidade e ergonomia à necessidade específica do dentista, né? Apesar de não ser um produto que foi desenvolvido especificamente para o dentista. Mas dentro daquilo que foi projetado para o dentista, eu acho que é o que se adapta com maior facilidade, né? E uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi o nível do ruído, né? Porque dentro de uma sala odontológica, né, se tem coisa que você fala assim, puta, aquilo que o paciente menos quer é ruído, né? Já tem o barulho típico do dentista, que por mais que tenha evoluído, né, o alta rotação, né, o nosso famoso motorzinho, né? Hoje a gente trabalha com rolamento de cerâmica, com ar, que se você comparar com o de 20 anos atrás, é menos. Mas na cabeça do paciente, o inconsciente dele, aquele barulho ainda é um temor, né? Tem paciente que você pisa, nem encostou, ele já está segurando a cadeira. É o subconsciente da coisa. Mas você ficar somando ruídos é uma coisa... E me chamou muito a atenção, pelo fato de que realmente ele não faz barulho nenhum. Né? É um barulho... O nível de ruído testado é de 52 dB. Então é muito baixo. Então eu acho que a gente chegou assim, muito próximo, né, de uma solução que, logicamente, tem seu custo, mas mesmo perto de custo, ele é um custo relativamente baixo, perto de tudo que você teria que pensar do ponto de vista estrutural, reforma, fazer ducto e tal, e como você falou, é plug and play, e isso facilita demais a vida do dentista, tá? Eu acredito que a gente está, de tudo que eu vi hoje, pensando no quesito aerossol, eu acho que eu imagino, né, como consumidor, tá? Não estou pensando isso tecnicamente, até porque eu não tenho base técnica para isso, mas como consumidor é o que me chamou mais atenção. É aquilo que me parece ser mais fácil de aplicar e o que me parece ser mais perceptível por parte do paciente como forma de segurança para ele.
não é? Porque se na mídia o que chama atenção, o que faz o estardalhaço, o que causa o temor é o aerossol, isso vai direto na fonte. Né? Então eu queria, assim, parabenizar vocês pela iniciativa, parabenizar e agradecer até, né, pelo cuidado que vocês tiveram com a nossa classe, né, com as nossas necessidades, né, e eu acho que a gente já acabou abordando, né, tudo que a gente precisava abordar. Eu queria que vocês tivessem alguma consideração final a respeito do aparelho, a respeito da tecnologia. Eu queria dizer assim só, a gente entrou nisso porque realmente empolgou pela tecnologia. E a gente está indo atrás das validações, a gente já tem todas as validações e inativações desses micro-organismos, já falamos de fungos, bactérias e vírus, de coronavírus, temos redução de particulado e nós estamos agora validando e trabalhando em pesquisas, né, junto a agências de fomento, etc., com projetos de pesquisa, para a gente começar a mostrar as aplicações diretamente e continuar criando evidências cada vez mais consistentes disso. A gente tem o modelo matemático que explica tudo. Mas a gente tem que gerar essas outras evidências e nós estamos trabalhando nisso. A gente efetivamente acredita nisso. Então, a gente entrou nesse projeto porque a tecnologia realmente ela é eficaz e assim, muito inovativa e muito interessante do ponto de vista de princípio. Não, e saber, né, que a gente está conversando com médicos, né, a respeito disso me torna bastante esperançoso e seguro em relação a isso, né? Porque às vezes para a gente mesmo, né, da área odontológica de saúde, a gente tem contato com muitas empresas que trazem soluções e às vezes é até mais difícil, né, para você lidar, por melhor que sejam tecnologias, mas a gente tentar falar da coisa biológica de saúde com o engenheiro, com o técnico, né? Mas, logicamente, que a conversa muda de figura quando entra o profissional que conhece as nossas dificuldades de área de saúde, né? Que conhece aonde o paciente sente Estamos em áreas irmãs. Aqui, né? E porque a gente sente as mesmas dificuldades. Então, realmente, eu acho que... E eu, sinceramente, eu não tinha visto mesmo... A gente teve a Itália... trouxe alguma coisa bastante inovadora em relação a essa parte de aspiração, veio com alguns projetos interessantes, mas nada que fosse tão simples do ponto de vista tecnológico, vamos dizer assim, do ponto de vista ergonômico e eficiente. Então vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado. Estão de parabéns. Mauro, suas considerações finais aí para a gente poder encerrar nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre interessante a gente estar podendo contribuir apresentando uma nova tecnologia que pode ajudar o profissional de saúde, que pode ajudar toda a população na retomada das atividades. Mais uma barreira a gente está criando contra a transmissão do coronavírus. Legal. Gente, muito obrigado mesmo. Obrigado pela contribuição e obrigado por esse bate-papo. Acho que foi super esclarecedor. Eu tenho certeza que para os dentistas, vocês vão ter um grupo de profissionais bastante satisfeitos com aquilo que eles vão encontrar. Pessoal, eu acho que vocês puderam ver pelo nosso bate-papo que a gente está diante de uma inovação que vem muito de encontro às nossas necessidades, né? Espero que essa entrevista tenha servido para esclarecer muitos aspectos relacionados com esse novo aparelho, com o Superar, e a gente está aqui, né? Vocês podem deixar as perguntas de vocês, o que a gente não puder responder, a gente manda essas perguntas, encaminha, né, para o Mauro, para o Birajara, para o pessoal técnico da Superar, e a gente vai respondendo para vocês. Então sabe que aqui a gente continua espalhando conhecimento, depois a gente vai ter mais entrevistas, mais tecnologia e sempre trazendo para vocês aquilo que a odontologia pode trazer de mais inovador. Um abraço e até a próxima.